Beleza, meu povo? Bora lá então, ó, continuando aqui, né, das imigrações no Brasil, a gente vai ter os turcos e árabes, né, tendo uma entrada um tanto quanto pontual, né, em 1860, principalmente na região do Amazonas e algumas grandes cidades, né. Uma coisa notável sobre os turcos e árabes é principalmente que grande parte aí eles costumavam trabalhar com caixeiros viajantes, né? Como assim caixeiro viajante? Hoje o vendedor ele passa no mercado, né? Ele vai lá, anota o pedido do comerciante e isso aí vai, né? Basicamente como se fosse um WhatsApp, né? Aí o pedido é anotado e tudo mais, a empresa já está sabendo e daí ela envia o produto. Acontece que nesse período aí você não tinha essa possibilidade, né? Então o cara já levava todos os produtos ali, né? Tipo a pronta entrega e saía vendendo. Isso fez com que essa população ela acabasse chegando na região do Amazonas, mas principalmente ela foi migrando, né? Ela veio descendo. Você bem pode ver que existe uma grande presença no estado de São Paulo, né? E eles vão se localizar então nessas grandes cidades. Por quê? Porque o comércio é bem mais promissor, né? Então, logicamente que eles vão estar ali presentes. Deixa eu só ver se tem uma imagem sobre isso. Não, não tem. Os italianos. Os italianos, eles serão de extrema importância aqui no Brasil, porque eles são o segundo maior grupo aqui de imigrantes, né? A gente nota que então em 1887 esse fluxo se inicia, né? Beleza. No estado de São Paulo, a gente vai ter uma grande presença, né? Mas os traços culturais, eles, digamos assim, eles foram meio que desfigurados. Por quê? É muito importante que você entenda a grande diferença dos italianos que vieram para o estado de São Paulo e dos italianos que foram para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mas Santa Catarina também. Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão possuir aí as duas maiores quantidades. Rio Grande do Sul mais que Santa Catarina. Por quê? Porque acontece que esses imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar no café, eu puxei de novo a imagem errada, que eu pensei que tinha outra, mas enfim, quando eles vêm trabalhar aqui no estado de São Paulo no café, eles vêm trabalhar constantemente, né? São contratados lá no Porto de Santos, levados para as fazendas no interior de São Paulo, né? E bora trabalhar. Ou seja, não tinha tempo para a pessoa, por exemplo, pensar, assim, nossa, acho que eu vou fazer um vinho, hein? Né? Então não existia muito isso. O que a gente nota no estado de São Paulo de presença cultural dos italianos? Bom, principalmente onde dava, né? Que é o seguinte, macarrão, lasanha, pizza, né? Tá certo que pizza é meio que mundial, né? Mas a gente tem então essa presença muito forte aqui no Brasil, né? Que quem não conhece o Brasil exatamente acha que a gente come feijoada 24 horas por dia. Mas não, existe essa grande presença cultural, né? Então, em São Paulo, quase todo o estado tem italianos. No sul a gente vai ter essa presença, mas essa presença é diferente. É uma colonização de povoamento, né? Então eles vão possuir pequenas propriedades. A gente vai ter a policultura, né? Produção de vinho, né? Temos colônias com manutenção, por exemplo, da língua italiana, alguns costumes e tradições, inclusive alguns que nem existem mais na Itália, né? Que mais foram mantidos no sul do nosso país. Então, no Rio Grande do Sul, os italianos vão fundar Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, né, e Farroupilha. Tem mais cidades, mas essas aí são as mais importantes, né? Então, nossa, parece até todo mundo que apareceu na Revolução Farroupilha.
Não parece não, é mesmo. São eles mesmos. Em Santa Catarina, no Vale do Tubarão, tá? Então lembre-se, os alemães no Vale do Itajaí e os italianos no Vale do Tubarão. Então Nova Veneza, Uruçanga, Nova Trento serão fundadas aí. E uma coisa que é notável, ó, é que a concentração aqui de cidades fundadas aqui por italianos, né, existe uma boa proximidade então entre elas, beleza? Vamos ver qual é o próximo. Espanhóis. Então, os espanhóis eles vão chegar depois, então você bem vai ver que não existem cidades fundadas por espanhóis nem por japoneses, né? Então, em 1904 a gente vai ter o princípio aí dos maiores fluxos de espanhóis. O meu bisavô veio em 1908 para cá, 1908. Tem registro, né, dos imigrantes no Museu do Imigrante de São Paulo, inclusive dá para você procurar pela internet, viu? Entra lá no Museu do Imigrante, bota seu sobrenome, alguma coisa aparece. Então a gente vai ter os espanhóis bastante presentes no sul e no sudeste, né? Uma coisa que é bastante notável sobre os espanhóis no estado de São Paulo é que eles chegam, né, vão trabalhar na produção de café, né? A minha família trabalhou por acho que 12 anos em uma fazenda em São José do Rio Preto, receberam nada por isso, né? Por quê? Porque exatamente eles faziam a seguinte jogada, né? Faziam a propaganda para os imigrantes virem para o Brasil, o imigrante entrava nessa, e daí quando ele era contratado no Porto de Santos, o dono da fazenda, ele acabava dizendo que na verdade ele tinha pago uma parte da viagem e daí esses imigrantes iam precisar pagar de volta. Era mentira, né? E também, além disso, né, era bastante tradicional o seguinte, os imigrantes trabalhavam no café e o café era em uma fazenda. E daí o dono da fazenda ele abria lá uma venda, um comérciozinho, né? Uma mercearia. Para quê? Para que esse trabalhador não fosse para a cidade. Ele ia ficar lá, continuava lá. Imagina, perder um dia de trabalho, né? E daí esses produtos eles eram superfaturados. E não sei se vocês já pararam para pensar, mas os nossos antepassados que vieram para cá, eles não tinham dinheiro. E na maioria dos casos, eles eram analfabetos, né? Então é muito fácil você enganar alguém com conta e tudo mais. Se a pessoa é analfabeta, ela simplesmente tem que acreditar, né? Então, a grande presença dos espanhóis no estado de São Paulo é bastante notada, né? Bastante notável, principalmente na cidade de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram Adoniran Barbosa, né? Ótimo, sensacional. Ele tem um sotaque que é bastante característico de São Paulo, do interior de São Paulo, que acaba sendo a mistura dos sotaques dos italianos, dos espanhóis e abrasileirado, né? Agora o paulistano que fala daquele jeito estranho, né? Arthur, aquilo lá eles que inventaram, isso eles que inventaram. Sotaque mesmo do paulistano é igualzinho do Adoniran Barbosa, que é bem próximo do que a gente fala, né? Nossa, será que nós temos essa influência cultural, linguística, né? Lógico que nós temos, lógico, né? Então, exatamente, nós teremos aqui o fluxo dos espanhóis bastante presentes na industrialização de São Paulo. Como eles são os últimos a chegarem, eles são as pessoas que estão mais relacionadas, né, mais aptos à indústria e principalmente a trabalhar na industrialização que vai começar a ocorrer logo depois em São Paulo, né? Logo depois do fim do ciclo do café, beleza? Os japoneses, não sei se eu coloquei imagens. Ah, tá. Coloquei imagens aqui, ó. Isso aqui é a imagem do Porto de Santos, né? Isso aí em torno de 1900, né? Mano, mas isso é um porto mesmo? Isso aí é o Porto de Santos, né? E tanto é, ó,
que a gente vai ter a chegada dos japoneses em 1908. Os japoneses, até a migração deles é extremamente organizada, né? Os caras vêm para cá nesse navio, esse é o primeiro navio que chega, o Kasatomaru, né? E simplesmente tem registro, tá vendo? Tem imagem, tem tudo certinho. E você pode ver que o Porto de Santos deu uma melhoradinha, né? Graças ao Barão de Mauá. Mas principalmente ainda falta muito que se fazer, né? Então a gente vai ter, deixa eu só ver se tem mais uma imagem aqui, não tem. A gente vai ter então os imigrantes japoneses, eles vão se dividir basicamente, né, em algumas regiões aí, ó. Primeiro, Vale do Ribeira do Iguape, que é a região sul de São Paulo, né? Estão muito presentes na cidade de Registro, uma grande produção de chá e banana. Essa região é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo. Por quê? Chá e banana? Só faltava dar bastante dinheiro, né? Vale do Paraíba, região sudeste de São Paulo, a conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Putz, uns foram para a região mais pobre, agora os outros estão produzindo arroz em São Paulo? Tão rico, né? Sim, agora a tendência deles é ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então acontece o seguinte, eles vão ocupar essa região e, logicamente, a produção de arroz já está relacionada com os japoneses, né? É uma das culturas que vai ter o arroz como base de alimentação, né? Arredores de São Paulo. Nos arredores de São Paulo, a gente vai ter uma coisa muito interessante que são os cinturões verdes, né? Eles vão produzir os hortifruti granjeiros, então eles vão acabar se mudando, se mantendo em pequenas propriedades nos arredores de São Paulo e vão produzir então tudo que você vê em uma feira. Os hortifruti granjeiros são exatamente isso, né? Hortaliças, frutas, produtos de granja. Então aí está a grande relação, né, dos japoneses com a cidade de São Paulo nessa produção aí alimentícia, né? Tem até um monte de gente que fala, meu, vi uma Kombi, não é de um japonês, quer dizer que roubaram ela. Por quê? É porque, na verdade, a Kombi é perfeita para você transportar esse tipo de produto. E é lógico, meu, os caras vão comprar, né? Daí nós temos também, ó, Marília, Bastos e Tupã. Eu queria ter inventado essa, né? Mas eles vêm para a nossa região, né? Tanto é que, tipo assim, ó, quem é de Marília acaba não notando. Mas qual outra cidade que tem um clube de tradições japonesas, tem festa de tradições japonesas, né? Uma imensa presença de restaurantes japoneses e tudo mais, que é aquela coisa, as outras cidades têm restaurante japonês, mas no nível de exigência que Marília tem, é bem difícil, né? Bem difícil mesmo, beleza? Daí no Médio Amazonas, a gente vai ter a entrada lá para a produção de pimenta e juta pelos japoneses. Pimenta todo mundo conhece, né? Juta talvez não. A juta, se vocês já viram aqueles sacos de batata, que parece que é tipo um barbante que forma ele, na verdade não é. A juta é uma planta bastante fibrosa, ela possui fibras bem grandes, que dá para você então fazer, por exemplo, sacos de batata, né? Para quem é mais antigo, ou então para quem já viu, né? Aquelas esteiras que a gente levava para a praia antigamente, elas eram feitas de juta. Hoje é quase tudo de plástico, né? Mas enfim, na região então do Médio Amazonas, a grande presença dos japoneses. No norte do Paraná, principalmente cidades como Londrina, né? Você vai ter também uma grande presença de japoneses. Beleza? No norte do Paraná, principalmente relacionado com a produção de café. Tranquilo? E falando de Paraná, né? Aqui só uma ideiazinha para você, principalmente para você que quer alguma faculdade lá, né? O UEL, o UEM, Federal do Paraná, as federais também de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? Aqui nós temos uma ideiazinha do povoamento ali centralizado, tá? Então, ó, os eslavos são os círculos, né? Pode ver aqui a região próxima a Curitiba, né? Temos aqui também Ivaí,
né? Isso aqui deve ser Ponta Grossa, coisa do tipo. Eslavo, tá? Se você está se perguntando o que é um eslavo, basicamente é um russo, tá? Os italianos, ó, Estrelinha, então, né? Aquelas cidades que a gente comentou, deles, que eles fundaram. O triângulozinho para os alemães, ó, Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Blumenau, Brusque, Joinville. E o quadradinho para os japoneses. Pode ver que os quadradinhos estão todos aqui na região norte, principalmente relacionados com a produção de café. Beleza? Então, ó, bons estudos aí para vocês. Beijão e até mais. Tchau, tchau.